Bom dia, queridos e amados irmãos. Mais um dia estamos juntos aqui reunidos na presença do Senhor, nessa manhã de domingo, primeiro dia da semana, dia 16 de maio, para estudar mais uma lição de escola sabatina. Temos aqui então o nosso guia de estudo, a nossa lição de escola sabatina, o tema A Promessa, a Aliança Eterna de Deus. Estamos estudando nesse segundo trimestre. Estamos na lição nessa semana, a lição de número 8, que aborda o tema Além da Aliança. O verso para memorizar encontra-se ali no livro de Deuteronômio, no capítulo 7, no verso 9, que diz assim: Portanto, saibam que o Senhor seu Deus é Deus. Ele é o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Que texto maravilhoso, queridos. Vejam bem aqui que a bênção do Senhor, ela é condicional. É condicional àqueles que o amam e cumprem os seus mandamentos. Todavia, o Senhor manifesta a sua graça e a sua misericórdia até 1000 gerações àqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. E esses mandamentos é para todos, mas todos nós temos a oportunidade, pelo nosso livre-arbítrio, de aceitar ou rejeitar esse amor que Deus nos oferece. Queridos, uma das frases importantes do Salmo 23 indica aonde Deus desejava nos levar. Veja bem, lá no Salmo 23, no verso 3, diz assim: Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, declarou Davi. Em virtude de sua retidão moral, Deus nunca nos desencaminhará. Ele apresentará veredas seguras para a nossa caminhada espiritual pela vida. Quais são as seguras veredas da justiça que aqui nesse texto o Senhor nos encaminha? O escritor de outro salmo responde a essa pergunta com um pedido de oração. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela encontro felicidade. Você encontra essa passagem lá no livro de Salmos 119, no verso 35. Todos os teus mandamentos são justos. Também o salmista declara lá no livro de Salmos 119, verso 172. A lei de Deus é um caminho seguro e firme através do perigoso pântano da existência humana. Todavia, será que essa lei que Deus deu através de Moisés tinha uma relevância apenas para as pessoas que viviam no Antigo Testamento? Ou essa lei possui uma aplicabilidade e um significado para os nossos dias também? Para isso é preciso você conhecer a doutrina da justificação pela fé, que compreende que a salvação se dá unicamente pela graça de Deus, pelo favor e a misericórdia de Deus, mediante a nossa fé no serviço expiatório de Cristo Jesus. E ao aceitar esse presente de Deus, ele nos oferece um novo estilo de vida baseado em sua lei, que segundo o salmista traz felicidade e justiça. Na lição desta semana, queridos, nós iremos abordar alguns assuntos referentes a esse tema. Por exemplo, o que significa a eleição de Israel? Em que sentido a eleição de Israel é semelhante à nossa? Qual era a importância da lei de Deus na aliança? A aliança é incondicional? Sim ou não? Porque a obediência é parte integrante do relacionamento da aliança. Queridos, na lição de domingo, o tema abordado aqui fala sobre a eleição de Israel. O texto base para esse assunto encontra-se ali no livro de Deuteronômio, no capítulo 7, no verso 7 ao 9, que diz assim: O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós eram menos em número do que todos os povos. Mas porque o Senhor vos ama, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais. O Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus, ele é Deus, o Deus fiel,
que guarda aliança e misericórdia até 1000 gerações aos que amam e guardam os seus mandamentos. Querido, a tradição judaica ensina que Deus fez a aliança com Israel somente porque outras nações rejeitaram primeiro esse convite que Deus fez. Embora não exista evidência bíblica para essa posição, ela ajuda a chamar a atenção para o fato de que, seja qual for o motivo da escolha da nação hebraica, este não foi baseado em merecimento dessa elevada honra e privilégio. Os filhos de Israel não tinham mérito por si mesmo que os tornasse dignos do amor de Deus e da escolha deles como povo de Deus. Da mesma forma nós. Deus não nos escolheu porque nós somos bonzinhos, porque nós temos boas obras. Deus nos escolheu porque Ele nos ama pela sua infinita graça. Eram poucos em número, veja bem, a nação de Israel era pouco em número, como um grupo de tribos escravizadas, eram fracos sob o ponto de vista político e militar. Além disso, em termos de cultura e religião, eles eram misturados, irrelevantes e sem muita influência. Portanto, a causa fundamental para a eleição de Israel foi o mistério do amor e da graça de Deus. Queridos, é preciso também ter cuidado. Deus elegeu o povo de Israel e essa palavra eleição, é preciso a gente analisar essa ideia, pois ela tem um grande potencial para equívocos teológicos, né? Para qual finalidade Deus escolheu o povo israelita? Será que Deus os escolheu para que eles fossem resgatados, enquanto todos os outros povos foram escolhidos para a rejeição ou perdição? Ou foram escolhidos para ser veículos que oferecessem ao mundo o que tinha sido oferecido a eles? Ou seja, eles seriam portadores dos oráculos de Deus, ou seja, da mensagem de salvação para todos os povos. Essa palavra eleição, temos que ter muito cuidado com ela, pois tem muitos cristãos sinceros que entendem que essa palavra eleição é sinônimo de exclusão. Ou seja, se Deus escolher alguém para a salvação ou alguma função, automaticamente Ele está excluindo outras pessoas da salvação. Porém, a eleição divina não é excludente. Veja aqui em Êxodo capítulo 19, verso 6, o que diz: E vós me sereis um reino sacerdotal e o povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Vejam bem aqui, queridos, que Deus escolheu o seu povo para ser um povo sacerdotal e santo. Santo significa ser um povo separado, né, para o propósito divino. E sacerdotal significa que eles seriam intermediários, né, de Deus para o povo e do povo para Deus. Eles levariam a vontade de Deus aos povos. Lá também em Isaías, capítulo 56, verso 7, diz o seguinte: Também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração, e os seus holocaustos, os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Veja bem aqui que Deus colocou essa função ao povo de Israel de levar o povo até o santuário, onde ali eles iriam receber o perdão de Deus através do sacrifício, né, ali do cordeirinho que representava Jesus. O objetivo da eleição de Israel não era transformar a nação hebraica em algum clube exclusivo, que acumulasse a promessa de salvação e redenção para si. Ao contrário, se cremos que Cristo morreu por toda a humanidade, segundo Hebreus capítulo 2, verso 9, já iremos ler, a redenção que o Senhor ofereceu a Israel também foi oferecida a todo mundo. Israel deveria ser o veículo pelo qual essa redenção seria comunicada. Abra aí a sua Bíblia lá em Hebreus capítulo 2, verso 9, vamos ver o que o Senhor diz. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Queridos, saiba você nesse domingo, nessa semana, que o Senhor Jesus, ele morreu por sua causa. Sim, por sua causa. Não se sinta desprezado, mesmo que as pessoas talvez falem mal de você, te desprezem, saiba que
o Deus Criador dos céus e da terra, um dia se encarnou, habitou entre nós e morreu por sua causa, a fim de um dia poder morar do seu lado. Que essa semana você tenha essa consciência e se valorize, se ame e também transmite o amor de Deus para as pessoas que estão à sua volta. Seja uma bênção para os seus familiares, vocês filhos sejam uma bênção para os seus pais, você aí com o seu colega de trabalho, com o seu patrão, vice-versa. Seja um representante de Jesus nessa terra, para que você possa levar às pessoas aquilo que Deus trouxe a Israel, que é levar o quê? A mensagem de salvação através do amor. Maior do que as suas palavras são as suas atitudes. Então ame o seu próximo, ame as pessoas que estão à sua volta, elas verão em você um caráter cristão e com certeza elas terão curiosidade de conhecer o seu Deus. Que o Senhor Jesus possa abençoar as suas vidas. Tenha um domingo abençoado na presença de Deus. Muito obrigado, fique com Deus e tchau!